Uma pesquisa divulgada essa semana revelou um dado alarmante. O Brasil é o segundo país do mundo em que os jovens são mais hostilizados pela internet. Esse tipo de comportamento gera sérias consequências na vida de quem é vítima. Em São Paulo, por exemplo, essa semana, um soldado da PM se afastou do trabalho depois da divulgação nas redes sociais de um vídeo em que ele aparece beijando outro homem. Ele acabou sendo internado com problemas emocionais após sofrer ameaças, inclusive de morte. Com tudo isso, a gente fica se perguntando: qual o limite para o anonimato virtual? Quais são os direitos e quais leis que protegem as vítimas? E é sobre isso que eu converso agora com o Dr. Marcelo Crespo, que é advogado e especialista em direito digital. Já está aqui ao meu lado. Tudo bem, doutor Marcelo? Boa tarde para você. Tudo bem, boa tarde. Uma satisfação estar aqui com vocês. A gente que agradece e começo então te perguntando, existe um limite muito tênue, né? Hoje em dia todo mundo está nas redes sociais, está na internet. Quais os direitos e que leis que protegem a vítima nesses casos? Ótima pergunta. Esses casos são cada vez mais frequentes, a gente acompanha isso na prática diariamente, as pessoas são ofendidas a todo momento. Sendo bem objetivo, toda conduta que ofende a honra de uma outra pessoa, e eu estou sendo específico quanto à honra, porque isso é muito comum, pode ser enquadrada como crime ou de calúnia, ou de difamação, ou de injúria, que são atribuições de qualidades negativas a uma pessoa ou atribuição de um fato definido como crime, sendo que não há provas daquilo. Então, por exemplo, você dizer que alguém é pilantra, ou dizer que alguém pegou um dinheiro que não devia ter pego, ou alguém dizer que você, por exemplo, costuma ir trabalhar embriagado. São esses tipos de situações. Todas as vezes em que houver uma ofensa à honra de alguém, nós podemos dizer que nós estamos em face de um ilícito e, portanto, existem leis que vão proteger essa pessoa que foi ofendida. Seja no âmbito criminal, seja no âmbito civil, a buscar uma indenização. O que acontece é que nós temos crimes que não necessariamente afrontam a honra das pessoas, como, por exemplo, o estelionato, aí é um crime patrimonial também. Aqui no caso, para ficar vinculado à matéria, como nós estamos falando, essa homofobia, talvez, que tenha sido ali, se é que a gente pode dizer assim, praticada contra o soldado, eu não vi as ameaças que ele sofreu, mas isso poderia se enquadrar em crime de ameaça, e aí não seria contra a honra, tá? Então existem leis, o Brasil tem leis, a gente tem o Código Penal, que trata de uma série de crimes que podem ser atribuídos a quem faz esse tipo de manifestação na internet. Agora a gente inclui aqui, doutor Marcelo, na nossa conversa, o Cristiano Nabuco, que é psicólogo. Inclusive, se vocês dois aí quiserem interagir, fazer uma pergunta para o outro, estão liberados, viu? Primeiro, obrigada, doutor Cristiano, também por participar com a gente. Como a gente falou, esse é um dos casos, né? A gente sabe que a vítima, ela é muito atingida. A vida dela é alterada, psicologicamente também. Quais são as piores consequências para essas vítimas de crimes virtuais, doutor? Olha, eu penso que a primeira questão que a gente deve citar e destacar é que a internet, diferentemente do que existe na vida real, ela não lhe dá o direito ao esquecimento. O que isso quer dizer? Enquanto eu me relaciono com as pessoas ao longo do meu cotidiano, no dia a dia, obviamente que eu posso sofrer bullying, eu posso sofrer ameaças, isso de uma forma ou de outra tem, vamos chamar assim, uma repercussão que ela é mais restrita. A hora que isso vai para a internet, para a rede mundial, eu não tenho mais este controle. E isso começa a ser propagado de uma maneira quase que geométrica, fazendo com que muitas vezes, após tempos de eu ter passado por aquilo, eu esteja ainda com a informação registrada, fazendo com que eu sofra, então, sequelas quase que perenes, exatamente pelo fato de não conseguir mais me desassociar daquele fato.